A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 11 das lições bíblicas jovens, que tem como título A autenticidade diante das riquezas. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, qual estamos comentando o tema A verdadeira religião. Um convite à autenticidade na carta de Tiago, e hoje chegamos na lição de número 11, a antepenúltima lição para encerrarmos nosso trimestre. E nessa lição nós estamos comentando o tema a autenticidade diante das riquezas. Nós estamos dando prosseguimento, como os irmãos sabem, do nosso estudo nesse trimestre, que estamos focando na carta de Tiago. A nossa lição no trimestre, estamos estudando justamente a carta de Tiago. Tiago, irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje a advertência que o autor bíblico aqui em Tiago, capítulo de número 5, do versículo 1 ao 6, vai nos trazer, justamente seguindo a linha do tempo elencada pelo autor da lição, justamente falando sobre a advertência quanto às riquezas, esse perigo que se tem diante das riquezas. Então, o foco da lição vai ser justamente nas riquezas, o perigo da ganância, o seu mau uso, o mau uso dos recursos materiais. Não é errado ter dinheiro, não é errado ter recursos materiais, não, mas o mau uso dele pode fazer com que nós venhamos a pecar e a andar por caminhos diversos daquele que foi trilhado por Deus. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre o perigo da ganância, advertência aos ricos. Neste ponto aqui, o autor vai falar justamente o que ele já começa falando do versículo de número 1 do capítulo 6. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós há de vir. Aqui ele está trazendo justamente uma advertência às pessoas que têm condições abastardas, e ele está chamando essas pessoas justamente para que tome consciência, meu irmão, da sua condição. Por quê? Porque ele pode ser rico neste mundo, ele pode ter muitos bens, pode ser afortunado, mas Tiago está falando, olha, agora, eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias. Parece até um paradigma, um contrassenso, porque ele chama a pessoa de rico e manda esse rico vir chorar e venha prantear por vossas misérias. Ou seja, o apóstolo aqui, Tiago, na verdade, é o irmão de Jesus, ele não faz parte dos 12 ali, mas certamente exerceu a função ali de líder, e foi apóstolo também, porque apóstolo não foi somente aqueles 12, apóstolo, existiu outros além daqueles 12. Tiago, irmão de Jesus, de fato exerce também essa função. Então aqui ele está mostrando justamente que parece ser um contrassenso, mas não é. Ele está dizendo que a pessoa ela pode ser rica, pode ser, que nem ele está falando aqui, nasceu bem, tem dinheiro, vive da abastança, vive se regalando, goza do bem e do melhor. Entretanto, Tiago fala, olha, pranteia pela vossa miséria. O que Tiago está mostrando aqui é justamente o fim. Porque às vezes, meu irmão, o meio mostra, o meio no sentido aqui da vivência da vida, não retrata a realidade futura que aquela pessoa vai galgar ao lado de Deus. Então o apóstolo está trazendo justamente essa advertência. É como Jesus fala, quando ele fala da história, de uma história real que aconteceu, ele fala de um homem chamado Lázaro e de um rico. Ou seja, o meio ali, ou seja, a vida do rico, não coadunou com o que seria galgado no futuro. Nem tampouco a vida do pobre, porque quando os dois morreram, a realidade foi diferente. É o que Tiago está falando aqui. Rico, vocês são ricos, vocês devem chorar pela miséria de vocês. Ou seja, você é rico aqui nesta terra, mas você não é rico para com Deus. O seu tesouro está somente nessa terra, não tem tesouro no céu. Então, é o que acontece aqui, ó. A miséria, o choro vai vir. E vai vir sobre vocês.
Então, Tiago aqui ele está advertindo de forma clara e de forma enfática, mostrando que essas pessoas tinham amor ao dinheiro, tinham amor, se deixaram dominar. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O segundo ponto, o autor vai falar sobre corrosão dos bens, que é justamente mostrando o capítulo 6, versículo 2, que prossegue, né? As vossas riquezas, elas serão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traças. Na verdade, ele fala, as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Aqui está justamente trazendo a reflexão da temporariedade, da transitoriedade dos bens materiais. O que Tiago ele está mostrando aqui é que os bens materiais eles têm fim. Os bens que alcança-se, seja pelo trabalho, seja de alguma herança, ele vai se findar. E ele não se findando, como acontece com muitas famílias bastardas, não se finda, né? Mas o primeiro versículo, como nós falamos, a advertência que Tiago traz é justamente que não vai refletir a sua vida pós-morte. Por quê? Porque está usando de maneira errada. Para que se ter tanto dinheiro se não sabe utilizar conforme está preconizado na palavra de Deus? Então, o que o autor está tentando aqui nos trazer para refletir é justamente que, se eu não tenho posse, eu devo glorificar a Deus. Se eu tenho posses, eu devo glorificar a Deus. Tendo dinheiro para viver de forma regalada, de forma afortunada, eu tenho que fazer isso para a glória de Deus, entendendo que eu tenho uma atribuição, que é justamente amar o meu próximo. E amar o próximo está extensivos apenas não verbalizar com a boca, mas agir de forma prática. Por isso a carta de Tiago ela é uma carta prática, né? É uma carta que nos incentiva justamente a colocar em prática aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Por isso Tiago está mostrando justamente a diferença, como nós falamos, né? O que é uma fé sendo demonstrada pelo aquilo que eu pratico, de que uma fé ser demonstrada pelo que eu não pratico. Então Tiago está mostrando que a fé ela necessita de uma prática. Por quê? Porque aquele que é alcançado por Deus, eles manifestam as obras de Deus. Então, corrosão dos bens está falando justamente disso, que é aquilo que nós acumulamos para nossa ganância, para o nosso orgulho, para nosso amostramento, como muitas pessoas fazem, que querem mostrar para os outros que estamos fazendo algo que está contrário à palavra de Deus. Então, o que tem que estar em primeiro lugar na minha vida e na nossa vida é justamente o bem do reino de Deus. E quando o irmão meu está padecendo, sofrendo, é como se eu estivesse padecendo. Isso é ter compaixão. É eu me colocar no lugar do outro. É comunhão, meu irmão. Comunhão é a necessidade do meu irmão ser a minha necessidade. E Tiago está falando sobre isso aqui. Vocês ricos têm condição de ajudar e não ajudam. Vocês são miseráveis. O mal vai vir sobre vocês. O terceiro tópico vai falar sobre testemunho contra si. Nesse ponto aqui vai mostrar justamente o que o final do versículo vai falar, né? Que o testemunho vai ser justamente contra eles próprios. Por quê? Porque no dia do Senhor, o autor bíblico Tiago fala que o que você juntou vai consumir a sua carne como fogo. Ou seja, a ferrugem dos seus bens, ele vai ser testemunho contra os ricos, mas não é contra todos os ricos não, irmão, aqui é contra os ricos egoístas. A sua ferrugem dará testemunho contra vós.
Você juntou, 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 sobrou e não ajudou a ninguém. Não é nem que venha sobrar, mas o que der para um, dá para dois. Então isso que nós temos que entender, o testemunho, meu irmão, que o autor está falando aqui contra si mesmo é justamente as intenções do coração, as motivações. Tem pessoas que não dá um copo d'água para ninguém, porque parece que se ele der um copo d'água vai secar. A sua conta de água vai extrapolar no mês. Então, são pessoas egoístas, orgulhosas, que não têm o amor de Deus no seu coração. O segundo ponto da lição, o autor vai falar sobre a responsabilidade social dos ricos. Primeiro vai falar com os pobres. Tiago aqui vai justamente mostrar no versículo de número 4 do capítulo 6 que eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui está mostrando que as pessoas que tinham seus empregados trabalharam para fazer a sua colheita. E justamente aquelas pessoas que tinham o poder de patrão, ou seja, os ricos, galgaram, obtiveram lucros. Entretanto, diminuíram o salário daquelas pessoas que colaboraram para o seu sucesso, seja ele na área comercial, ou na sua área financeira, porque são pessoas egoístas, que quantos mais têm, mais querem. Só basta ver a imagem da nossa política. São pessoas que não têm compaixão pelos pobres, não têm compaixão pelas pessoas que estão passando por necessidade. Então, elas massacram aquelas pessoas pelas quais elas governam. Então são pessoas que não estão nem aí se os pratos de comidas está faltando ou não. Não estão preocupadas com o seu bem-estar. E era justamente isso aqui que essas pessoas à época estavam fazendo. Estavam preocupadas em obter ganhos exorbitantes, mesmo que isso viesse a defraudar o direito do necessitado. E o direito aqui que estamos falando é justamente do direito do salário. Eles diminuíram o salário dos ceifeiros justamente para obterem mais lucro. Então a responsabilidade que eles tinham aqui era de pagar pelo menos o que era devido a cada um, coisa que não estavam fazendo, ou seja, estavam deixando as pessoas em condições precárias. E quando eles estavam fazendo isso, estavam tirando justamente o sustento necessário, que são pessoas que estavam trabalhando para obter o sustento básico de sua casa. O que é o sustento básico? É trazer pão, é trazer água, é trazer comida, meu irmão. É o prato de comida na mesa que fazia com que aquelas pessoas viessem a trabalhar. E quando o seu benefício, o seu direito era defraudado, a Bíblia fala que o clamor dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos, ou seja, Deus está ouvindo. E a Bíblia fala que ele julga. E o julgamento dele é em balanças fiéis. Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, mas ele vai trazer a juízo justamente aquilo com sua reta justiça. Então Deus vê todas as coisas. O segundo ponto vai falar sobre a responsabilidade com a simplicidade. É justamente o que está no versículo de número 5. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes e cevastes o vosso coração, como no dia de matança. Este ponto aqui, o autor está nos mostrando justamente que eles viviam uma vida que não era uma vida na simplicidade. E ser simples não é andar maltrapilho. Ser simples não é deixar de comer do bom e do melhor, não. Ser simples, aqui o que o autor está trazendo é justamente ter uma vida moderada, uma vida que reflita aquele que tem Deus em sua vida, ou seja, é uma vida que venha a ter o seu sustento básico, mas também que venha a suprir a necessidade daquele que está padecendo necessidade. Então, o que o autor bíblico está nos mostrando com esse versículo é justamente que aquelas pessoas que estão vivendo de forma desleixada no sentido de não cumprir
justamente um dos mandamentos no qual está resumido a lei, está trilhando um caminho avesso ao preconizado pela fé cristã e o que está preconizado justamente pela carta prática de Tiago, porque eles não praticam, são pessoas que estão dentro de um contexto religioso, dentro de um contexto social alheio àquilo que está preconizado na palavra de Deus. Então a responsabilidade com a simplicidade é para com todos, é tanto para o rico quanto para o pobre, ou seja, o que vai pesar diante do juízo de Deus é justamente as intenções do coração. Porque há pessoas que sim, que são pobres. Pobres, quando eu falo aqui, em condições financeiras, muitas vezes não tem nem o que comer, mas não são pessoas simples, são pessoas egoístas e pessoas orgulhosas. Da mesma forma que tem pessoas ricas que são simples, não são orgulhosas, nem são egoístas, mas são simples, agem com moderação. Então, meu irmão, a simplicidade que nós estamos falando aqui é justamente a motivação do coração, aquilo que está no coração do ser humano. Porque para ser simples, não é necessariamente tem que ser um pobre miserável, não. Mas ser simples é justamente aquilo que a Bíblia nos recomenda ser. O terceiro ponto é falar sobre a responsabilidade com os indefesos. Neste ponto aqui é justamente o último versículo, né, dessa perícope que nós estamos abordando, Tiago capítulo 5, versículo 6, vai falar de condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Aqui neste ponto vai mostrar justamente que quem eram os indefesos? Eram justamente aqueles que trabalharam e foram defraudados com seu salário. Quem eram os indefesos? Justamente aqueles que estão necessitados e não receberam auxílio daquele que tinha condição. Quem eram esses indefesos? Eram justamente aqueles que estavam desamparados, porque na época não tinham como se tem hoje tantos tipos de bolsas, não é, que não sai de graça para o bolso, porque quem paga todos esses tipos de bolsas sociais que tem hoje no Brasil, em qualquer lugar do mundo, não é o governo, porque o governo ele não produz nada, quem paga somos cada um de nós. E a época que não existia esses tipos de auxílio, então as pessoas eram dependentes do seu trabalho ou daquelas pessoas que tinham coração compassivo, bondoso, benigno, um coração de bondade que agisse de compaixão e misericórdia. E essas pessoas assim que não agiam, e o autor bíblico fala, olha, vocês condenaram, vocês mataram. E o matar aqui, ele tem tanto sentido literal, quanto sentido também figurado, porque ele vai matar as pessoas sim, porque quando a pessoa não tem o mínimo necessário para se alimentar, a pessoa certamente vai desfalecer em algum momento da sua vida. Se adoecer, o corpo já está fraco, porque não tem os nutrientes necessários com a sua alimentação adequada. Então, cabe também dentro desse versículo aqui justamente a morte no sentido literal, mas também a morte no sentido metafórico. Por quê? Porque eu defraudando alguém, eu estou deixando meu irmão de agir com benevolência. E esse sentido que nós estamos falando aqui, de morte no sentido figurativo, é justamente de deixar de cumprir com suas responsabilidades. E quem está morrendo aqui? O rico. Porque o que está morto espiritualmente é aquele que deixa de cumprir o que está na palavra de Deus. Aquele que está morrendo espiritualmente é aquele justamente que deixa de fazer aquilo que está preconizado na palavra de Deus. Então, quando ele condena e quando ele mata o justo, ele mata o justo tanto literalmente, e como ele está morrendo espiritualmente também, o justo, ele vem a morrer também, meu irmão, no sentido figurado, porque ele desfalece, ele pode ser desviado, vamos falar assim, dos seus preceitos morais, dos seus preceitos conforme está baseado na lei. Porque pode fazer com que aquela pessoa venha se desviar. E a pessoa se desviando, ela está morrendo espiritualmente. Então isso também tem que ficar claro. O terceiro e último tópico vai falar sobre a necessidade de misericórdia e bondade. Uso sábio dos recursos. O uso sábio dos recursos é justamente o que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus fala que a religião verdadeira para com Deus, a religião verdadeira e pura, imaculada para com Deus, é justamente
socorrer as viúvas e os órfãos nas suas necessidades e afastar-se, né, da corrupção do mundo. Mas observe o primeiro ponto: socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então é o uso sábio do recurso. Os recursos que Deus nos coloca nas nossas mãos, ele tem três propósitos, é os 3P. Primeiro, provisão doméstica. Segundo, patrocínio da obra de Deus. E terceiro, meu irmão, partilha entre os irmãos. Ou seja, se eu tenho condição de ajudar aquele que está passando por necessidade, cabe a mim. Por isso a Bíblia nos fala, se eu ver meu irmão que está passando por necessidade e apenas falar para ele, olha, vá, se alimente, ou se ele está com frio, vá se aqueça, e eu não suprir a necessidade básica daquele irmão, dando alimento ou dando um cobertor, eu nada fiz, eu estou pecando, porque eu estou vendo que está passando por necessidade, mas eu vou só apenas orar. E digo para a pessoa, ó, não se esquece de se alimentar, não esquece de se aquecer na noite fria, mas a pessoa não tem o que comer, a pessoa não tem o que se cobrir, não tem o cobertor, então isso é um pecado. Então o uso dos recursos ele deve ser feito com sabedoria, e Jesus falou sobre isso. Olha, tinha um homem que na sua colheita ele colheu tanto que os celeiros que ele tinha não dava para guardar tudo aquilo que ele colheu. Então ele pensou, vou construir celeiros novos que caiba tudo. E assim ele fez. E quando construiu, ele disse, agora eu estou bem. Com essa colheita eu não preciso mais trabalhar pelo resto da vida, eu vou viver agora, vou gozar a vida, beber, dormir e vou farrar, vamos falar assim. E Deus falou para ele, né? Jesus falando, é um louco, porque ele não sabe que naquele mesmo dia iriam pedir-lhe a vida, ou seja, ele ia morrer naquele dia. Ia morrer, talvez ele nem viesse a morrer, né, se fizesse algo bom. É certamente aqui que Jesus contou uma história, né, uma parábola, mas justamente mostrar justamente o amor que se tem ao dinheiro. Então deve-se ter cuidado com relação a essas coisas. O segundo ponto vai falar sobre ajudando os necessitados. Aqui entra justamente aquilo que nós já falamos. Ajudar o necessitado. E ajudar o necessitado, meu irmão, traz uma problemática justamente porque as pessoas querem ajudar aquele que em algum momento de sua vida venha a precisar dele. E isso não é ajudar o necessitado. As pessoas querem ajudar aqueles que eu vou ajudar ele porque eu sei que quando eu precisar ele vai poder me ajudar. Eu não estou fazendo nada demais. Por isso Jesus fala o que nós estamos fazendo demais. O que nós estamos fazendo demais. Se eu emprestar aquele que eu sei que vai me devolver o que tomou emprestado, eu não estou fazendo nada demais. Jesus fala, isso os pecadores também fazem. Essa é uma grande problemática para muitas congregações e muitas igrejas nos dias de hoje que não tem auxílio para necessitado. Por quê? Porque não tem retorno financeiro. É melhor eu estruturar uma igreja de forma que ela venha a ter bancos acolchoados, conforme que ela venha a ter ar-condicionados, que venha a ter refrigeração, um aparelho de som adequado que venha a trazer sonorização adequada para quem está ali. Porque as pessoas que estão ali estão trazendo retorno, ou seja, as pessoas não estão preocupadas com aquele que está lá na esquina pedindo um pedaço de pão, um pedaço de comida, aqueles que dormem noites e noites ao desalento. As pessoas não querem ajudar aquele. Por quê? Porque eu vou ajudar aquele, mas aquele não vai trazer retorno. Então, meu irmão, acontece tanto para o auxílio financeiro individual quanto para o auxílio financeiro congregacional. Dificilmente você vai ver uma igreja que mantém obra social com o sentido de criar uma casa de recuperação para drogados, de criar um asilo para idosos, de criar um orfanato para crianças que foram abandonadas. Dificilmente você vai encontrar, porque isso gera custo, não gera um retorno para si. E isso está enquadrado também neste ponto aqui, ajudando os necessitados. Eu ajudo, meu irmão, aquele que não tem condição de me retornar. Então, essa é a verdadeira ajuda. Jesus está falando sobre isso quando ele falou, olha, o que adianta eu emprestar para alguém, porque eu sei para aquela pessoa que eu estou emprestando, ela vai me devolver. Então, isso que eu estou fazendo, Jesus fala, olha, os pecadores fazem o mesmo.
Porque é muito fácil ajudar uma pessoa que eu sei que quando eu precisar daquela aquela pessoa também vai me ajudar. Mas o contexto bíblico aqui que está nos mostrando é ajudar aquele que eu tenho absoluta certeza que ele não vai ter retorno nenhum para mim, ou seja, é uma mão de via única. Estou ajudando sem querer benefício em troca, porque isso é o que traz justamente a verdade do evangelho, que é a motivação do coração quando se ajuda alguém. Então nós temos que compreender e entender isso, que ajudar o necessitado é justamente ajudar aquele que está carente, que não tem condição de retribuir aquilo que eu dou ou aquilo que eu ajudo. O terceiro e último ponto é falar sobre promovendo a justiça social. Neste ponto aqui, o autor vai trazer justamente duas práticas, né, que é a generosidade e a misericórdia, como essas ferramentas que Deus nos dá para promover a justiça social. E quando nós estamos falando aqui promover a justiça social, meu irmão, não estamos aqui trazendo nenhum conceito ideológico, não. Não é isso que nós estamos falando sobre conceito ideológico de justiça social, não. Mas trazer aqui aquilo que está preconizado na palavra de Deus, ou seja, como nós estamos falando ao longo desta lição, fazer com que as pessoas tenham acesso ao mínimo necessário para a sua subsistência. Entretanto, isso é claro que primeiro a pessoa precisa ser restabelecida espiritualmente, mas isso não impede do que eu faço bem. A Bíblia fala que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Mas a Bíblia não diz que eu devo fazer o bem a A ou a B, não, ela diz, não nos cansemos de fazer o bem. O que a Bíblia ela preconiza é que, primeiro, sim, eu tenho que trazer assistência para os domésticos da fé. O meu irmão está necessitado, ele tem a prioridade, mas não nega assistência para aqueles que estão fora, porque o meu próximo, meu irmão, são as pessoas que eu encontro ao longo da minha vida que estão necessitando de algo, necessitando de um pão, necessitando de um copo d'água. Então essas pessoas são justamente as que estão necessitando dessa justiça social. E essa justiça social aqui não é com respeito justamente a ideologias, não, mas é trazer aquilo que Deus sempre quis para a humanidade. E Deus sempre priorizou por essas práticas de justiça social. Não é à toa que na lei ele fala, olha, quando vocês for colher seu milho, quando você for colher as suas frutas, aquilo que cair no chão, vocês deixam no chão, porque aquilo é o que vai alimentar os órfãos, as viúvas, aqueles que estão menos desfavorecidos. Era como Jesus, Deus dizendo, né? O Estado não ajuda, o rei, o império não ajuda, mas eu estou preconizando aqui para vocês essa lei para que venha a suprir a necessidade daqueles que estão carentes. Então, assim, meus irmãos, nós encerramos a lição de número 11 das lições bíblicas jovens. E nessa lição nós comentamos a autenticidade diante das riquezas. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o